Muito boa tarde a todos, ou muito bom final de tarde a todos. E eu começo por agradecer ao Presidente da ACES, ao António Pinto Leite, a coragem de me convidar, não me conhecendo. Ouço aqui todos falar de amigos e não me conhecendo, para mim é um sinal excelente de confiança e, se quiserem, de Espírito Santo, o verdadeiro, não de família. E agradeço ao José Pedro esta introdução, porque é exatamente isso, nem combinado sairia melhor, também é o Espírito Santo, sobre o que é que eu escolhi para trazer aqui. Falar em último tem, para mim, uma enorme vantagem, está tudo dito, mostraram aqui ao longo do dia, foi muita coisa partilhada de experiências e de algum estudo e de muitas referências fantásticas à origem, pelo que eu até acho que o ideal era chegar a este momento e fazer algum silêncio e deixar alguns ecos daquilo que foi partilhado. Penso que se irá fazer isso a seguir na Eucaristia e, de facto, aqui, e por isso trago uma última partilha ou alguma partilha. A desvantagem de ficar para o final do dia foi a curiosidade com que eu fui, a curiosidade que foi crescendo em mim sobre as histórias que iríamos ter até ao final do dia e a história que me estava reservada. E por isso agradeço ao José Pedro isso. Também aqui, enorme admiração que foi ver o José Pedro ligar o lúdico e o sério e ligar aquilo que cada um de nós e todos ia partilhando com aquilo que era importante e com as referências e as apresentações que ouvimos ontem. E por isso quero agradecer, porque não preparou um ou dois ou três exemplos, como alguns de nós, preparou 16 histórias que ouvimos ao longo do dia, mais algumas coisas. Muito obrigada por isso, José Pedro. Cumpre-me trazer uma partilha da perspectiva da formação, da responsabilidade do desenvolvimento dos profissionais que serão os gestores de hoje e de amanhã. E de hoje, porque ao fazer formação executiva falamos dos gestores de hoje e ao falar de primeiros e segundos ciclos falamos dos gestores de amanhã. E foi neste enquadramento que entendi que poderia trazer partilha e aqui naquilo que eu chamo de dentro e de fora, porque eu aqui, a da altura, senti que que não conseguia distinguir muito bem o que é o de dentro e de fora. E o de dentro e de fora é que, no fundo, trago aqui partilha sobre reflexões que fui fazendo, que fomos fazendo em equipa de direção, sobre a responsabilidade que é formar os gestores e os responsáveis pelas empresas, e também de dentro, porque eu também sou responsável por uma organização, sou responsável por uma equipa, por uma escola, e por isso muitas vezes também me confronto com esta, ou estou de um lado ou estou do outro, e pensar o que é isto de fazer escola e de construir escola. E por isso acabo muitas vezes nesta lógica de que é acima de tudo um exercício de discernimento e que espero que seja, e que peço que seja iluminado pelo Espírito Santo. Primeira responsabilidade da formação e do desenvolvimento. O que é uma boa formação? O que é o desenvolvimento adequado de um profissional? E como é que isto se faz atendendo às especificidades de cada um? Falamos muito na dignidade humana, no cada um, no indivíduo, na pessoa. Podia começar aqui por partilhar, ou começo aqui por partilhar, na nossa escola, isso está vertido na missão, naquilo que nos orienta, é o desenvolvimento integral do profissional, da gestão e da economia, com respeito pelo ser humano e preocupado com a sustentabilidade. Por isso aqui, para nós, e ao longo destes últimos tempos, no sentido da equipa que lidero, tem sido bastante simples verter isto, primeiro no que é o desenvolvimento integral, o que é que para nós é completar conhecimentos técnicos com aquilo que cada um de nós e daqueles que nos são colocados em cuidado precisa em termos de desenvolvimento. E depois também olhando a esse indivíduo, a essa pessoa, e também sensibilizar para a preocupação da sustentabilidade, que hoje em dia eu diria que é pertinente, porque passamos o contexto que passamos, mas que não deveria ser só pela aprendizagem mais dolorosa. A sustentabilidade é a sustentabilidade das organizações e da economia, e que passa, obviamente, das organizações da sociedade e da economia. E que se verte na exigência, na integração, no desenvolvimento de diferentes competências e conhecimento, na integração com a experiência que cada um traz com a sua história,
no respeito pelos dons e pelos talentos de cada um, independentemente do tempo que passam na escola, porque, no fundo, temos programas de duração diversa. O primeiro ciclo passa, no mínimo, 3 anos na escola, o segundo ciclo, 1 ano e meio ou 2, e na formação de executivos pode ser 1 dia, pode ser 1 ano e meio. Por isso aqui, 1 dia até 1 ano e meio. Por isso daqui não há só estes 2 extremos. E tentamos, nesta oportunidade que temos e nesta responsabilidade que temos de formação e desenvolvimento, que haja de facto este desenvolvimento integral. E para isso juntamos uma série de metodologias, é algo que tem muito a ver connosco, a inovação que fazemos com a utilização de metodologias diversas e com esta combinação de, obviamente, partilhar conhecimentos técnicos com outro desenvolvimento de competências mais transversais. E aqui, tentando ser muito sintética, temos feito coisas que nos dão muito gozo, porque se mostram muito eficazes em termos do desenvolvimento das pessoas e das equipas, nomeadamente juntando barcos, atividades em barcos, no Rio Douro, nomeadamente pondo as equipas e os profissionais e os executivos a fazer teatro, juntando ou forçando alguma reflexão crítica de assuntos, e uma que de repente me estava a recordar, que foi uma formação que fizemos em empresa e em que desafiamos a que o residencial da equipa de gestão fosse no Seminário de Vilar, no Porto. Foi uma experiência que não foi fácil de gerir, principalmente pelos dirigentes da empresa, porque justificar porque é que iam para um Seminário de Vilar e não para um hotel, inclusive as pessoas que viviam no Porto, deixar a família para passar uma semana no Seminário de Vilar, mas no final todos concordaram que foi uma experiência que fez toda a diferença e que os ajudou a ver as coisas de outra forma. E o Seminário de Vilar, atenção, tem quartos bons, com Wi-Fi, com todas as condições, e o pequeno almoço é bom. É onde ficam os nossos alunos que vêm de fora, é onde ficam os alunos de fora que vão fazer, que participam nas Teen Academies e nos mestrados, por isso estamos a falar, obviamente, de uma estadia com toda a dignidade. Estas reflexões têm-se refletido também na forma como, ou estas iniciativas, naquilo que nós chamamos de acompanhamento individual dos alunos. E este acompanhamento individual vai também, por exemplo, na escolha que fazemos da experiência que faz cada aluno e que tem que ser vista muito de acordo com o perfil de cada aluno. Uns têm perfil para fazer uma experiência internacional, outros têm perfil para fazer internacional e em empresa, outros têm só para começar por empresarial em Portugal, e isto vai sendo diverso. O que exige, por exemplo, que tenhamos, e que temos vindo a crescer, a desenvolver uma equipa interna, que não é de académicos, é de profissionais, de psicólogos, que fazem o acompanhamento aos alunos desde que eles entram na universidade. E que permite depois, de facto, adequar este perfil de cada um à experiência que incentivamos e que proporcionamos. Incentivar, algo que fazemos muito, incentivo de várias experiências, porque acreditamos que se desenvolve e que se cresce pela experiência, e incentivar não é facilitar. E é algo que aqui acho que não foi assim tantas vezes dito. Ou seja, promovemos muitas coisas e depois às vezes os alunos dizem: mas porquê querem que eu faça, mas não me facilitam as coisas? Não. Sabemos que o mercado de trabalho também não vai facilitar, vai ser exigente. Mas que fazer certas experiências depois, de facto, traz outra satisfação, que viver as coisas de uma certa forma traz outra satisfação. E por isso vamos e queremos mostrar aos nossos alunos, e aqui estou a pensar em particular do primeiro ciclo, que viver certas experiências ajuda-nos a também saber tomar opções e a tomar decisões e a saber assumi-las e depois no futuro saber estar melhor e viver mais realizado. Atenção aos excluídos. E aqui, pensando um bocadinho, foi algo que também fomos tomando a opção de fazer e que não é visível e que não anunciamos. O que é atenção para nós aos excluídos? E eu aqui trago o exemplo da empregabilidade. Somos uma escola com elevada taxa de empregabilidade, estamos sempre a falar dos muitos 90 e tal %, isto depois depende sempre da forma como se mede ou do período de tempo, pode ser 90, 95, 98, é um bocadinho indiferente. O que é que de repente nós constatamos em equipa? Foi que era muito importante os 2 ou os 5 ou os 10%, normalmente em ordem inversa. Ou seja, que para além
de comunicar a elevada taxa de empregabilidade, era muito importante para nós o acompanhamento do António, da Maria, do Francisco, que não conseguem emprego exatamente no mesmo ritmo que os outros. Perceber porquê. Perceber porquê é que não tiveram as mesmas oportunidades, ou não quiseram ter, ou que dificuldades têm. E é algo que nós montamos muito rapidamente, ou que temos vindo a acompanhar nos últimos anos na escola, que é, desde o primeiro momento que começamos a medir a empregabilidade, começamos a acompanhar os alunos que temos conhecimento que não foram colocados. E a mesma coisa que estamos a tentar fazer, porque isto depois cruza com os sistemas e os procedimentos da universidade e da escola, que é acompanhar aqueles que desistem dos cursos. Desistir do curso, sair da universidade pode significar que não gostaram do curso, que não estão adaptados, mas pode significar que não têm dinheiro para pagar propinas, porque para estar na Universidade Católica, na generalidade, pagam propinas, exceto aqueles que têm apoio social. Pode significar que estão com dificuldades diversas, não só monetárias, que precisam de um acompanhamento. Algo que nós podemos fazer, e por isso temos estado com atenção e temos lutado para ter a informação o mais cedo possível, porque às vezes só temos a informação passado 3, 4 meses, quando o não pagamento de propinas se repete e já muitas vezes é tarde para ter essa informação. Depois olhar, e aqui ainda, estando na reflexão sobre o que é o desenvolvimento e uma boa escola, para aquilo que nos tem estado também nas nossas reflexões, que é aqueles que nos são confiados, é os talentos. Falamos hoje bastante ao longo do dia de talentos, e é perceber que, e aqui com enorme responsabilidade, aqueles que nos são colocados anualmente à frente, que confiam na Universidade Católica e na Faculdade de Economia e Gestão para a sua formação, são talentos que nos são confiados para serem desenvolvidos, multiplicados, e não cair na tentação de, pelo menos, deixá-los igual. E aqui eu trago uma citação de Luigino Bruni, aliás, outra que depois trago também mais tarde, que diz algo que me tem feito algum eco. Primeiro nascemos dentro de instituições que existiam antes da nossa chegada. É o meu caso em particular na Universidade Católica, que de nós cuidam, nos protegem e amam. O nosso mérito é sempre subsidiário relativamente ao dom e é muito mais pequeno. Acho que esta reflexão de o que é que fazemos nas nossas organizações, mesmo que sejam aquelas que nós criamos, e qual é a nossa responsabilidade em termos de todos os dons e talentos que nos são colocados à disposição para nós gerirmos, liderarmos e fazermos multiplicar, obviamente para criar valor, obviamente para devolver também ao acionista e também à sociedade de forma multiplicada. Ligando o lucro e a remuneração, o que é que interessa que as universidades ensinem? E aqui trazer, não é uma reflexão, é uma constatação. Nós não podemos ensinar algo que não é real. Nós estamos despertos, estudamos, investigamos e vamos tentando avançar um bocadinho, como o próprio Filipe partilhava, iniciativas novas, coisas que se vão fazendo diferente, e isso nós temos a obrigação de o fazer. Mas temos, acima de tudo, que estar também, eu diria, em alinhamento com aquilo que se faz nas organizações. E aqui a nossa responsabilidade é mútua. Isto é, para nós é muito importante, e vamos tentando sempre saber o que é que se faz nas organizações. Porquê? Porque os alunos saem da universidade e a seguir vão experimentar, vão ser recebidos numa organização. E, como aprendemos desde pequenino, não olhes para o que eu digo, olha para o que eu faço. Por isso a universidade pode ter o discurso mais bonito do que se faz do outro lado do mundo. Quando eles chegam às empresas e dizem isto é realmente assim ou isto não é nada assim. E aqui, se quiserem envolver-vos um bocadinho nesta corresponsabilidade, o que é formar? Nós podemos começar, mas precisamos que depois se continue. Mas aqui, neste sentido também, partilhar-vos que este dia foi para mim muito reconfortante, porque toda a partilha que eu ouvi aqui deixou-me muito entusiasmada em relação àquilo que eu sei e confio que os nossos alunos vão experimentar e vão poder ver. Obviamente não é em todos, mas também não interessa que seja em todos, mas que seja em alguma forma de estar nas organizações.
o que é que faz uma escola ser uma boa escola? E aqui era quase uma pergunta, não é? Como é que vocês escolhem as escolas? E aqui estão representadas boas escolas da área da economia e da gestão em Portugal. Como é que se escolhe? Escolhe-se pelos docentes, escolhe-se pelo que ensinam, escolhe-se porque estão nos rankings ou porque estão fora deles. E aqui ligando um bocadinho ao que o Filipe também dizia, do investimento para o impacto, há também agora uma corrente internacional que está muito orientada para o desenvolvimento das escolas, com base na formação para o impacto, ou seja, formar líderes que tenham um impacto nas comunidades onde vão ser inseridos. Uma das coisas que é medida é exatamente esse impacto, por isso exige algum tempo, mas como é que isso tem impacto, como é que isso transforma? Isso dá algum sinal da qualidade das escolas. Resolvi trazer aqui também algo que ontem o Ministro da Economia falou mais do que uma vez, que foi a questão da necessidade de sermos competitivos ou formarmos para a competição. E isto levou-me à reflexão de em que é que queremos competir, qual é a modalidade, qual é o desporto em que queremos competir. Porque, de facto, podemos querer ser competitivos, mas em que campeonato? O que é que significa triunfo, sucesso em cada situação? E provavelmente isto vai mais uma vez levar-nos à questão da remuneração e do lucro. Por isso, o que é o lucro adequado, o que é a remuneração adequada? E aqui também partilhar aquilo que eu acho que muitas vezes, e aqui não me recordo, desculpem-me se me passou de ter ouvido falar, que é às vezes a necessidade de ir contra a corrente, de fazer algo diferente, de estar num campeonato que não é aquele que é o mais mediático ou aquele que se fala mais, não interessa. E aqui partilho um exemplo de algo que por acaso hoje em dia é conhecido da nossa escola, um produto específico, que é o MBA Atlântico, e que surgiu, se quiserem, de uma necessidade de reinventarmos ou de inventarmos algo que fosse contra a corrente. O MBA Atlântico, assim, de forma muito sintética, é um programa de MBA que funciona em 3 geografias: Porto, Portugal, Angola, Luanda e Brasil, Rio de Janeiro. Funciona na língua portuguesa, por isso. Nós precisávamos de um MBA full-time, que é o que ele é. Os alunos tiram 1 ano para fazer o programa de MBA. Isto já foi anterior à minha direção, por isso estou perfeitamente à vontade de falar dele. Acho que é um excelente produto. E foi a necessidade de constatar que precisávamos de um programa full-time, de um MBA, mas todas as escolas estavam a fazer os programas em inglês, todas as escolas estavam preocupadas em fazer programas com escolas que estão nos rankings internacionais, por isso nós precisávamos de um programa internacional, fazia sentido. E depois tinha a ver com as nossas convicções, perceber que tínhamos que fazer um programa que incluía a experiência, porque, mais uma vez, a importância de aprender pela experiência, e por isso a experiência de outros contextos económicos e sociais, a importância de ligar com a rede das universidades católicas. Está aqui o professor Braga da Cruz, que acompanhou a gênese do programa, e a necessidade de fazer um programa, se quisessem, que fazia sentido. Nasceu o MBA Atlântico. É um programa, desde o início, que é difícil, funciona nas parcerias das Universidades Católicas de Angola, na PUC do Rio e na Universidade Católica Portuguesa. É difícil de gerir porque é gerido, diria muito, a partir de nós e a partir de Portugal, mas que tenta envolver em tudo os parceiros das outras geografias, com toda a dificuldade que está nessas geografias, e quem as conhece sabe bem, mas que é hoje considerado, e é o nosso programa mais internacional, é um programa multinacional. Os alunos são das 3 geografias, a turma tem que ser e é equilibrada das 3 geografias, os professores são das 3 geografias e é um MBA com toda a qualidade de um MBA. E é o nosso programa com mais reconhecimento, mesmo pelas entidades de acreditação internacional. E por isso aqui, o ter da altura decidido ir contra a corrente deu-nos e traz-nos hoje uma visibilidade que nos dá um gozo pelo caminho que foi construí-lo.
Aqui, e antes de terminar, só deixar a reflexão ainda ligada ao lucro e à remuneração, com algo que é muito específico da gestão e que tem a ver com o olhar para cada situação em particular e, por isso, ser independente, olhar para cada situação em particular, juntando com um dos critérios que foi dito do amor, que é o ser independente. Aqui eu questionei-me, ou trago à reflexão, a questão de como é isto de olhar para a remuneração, para o lucro, por exemplo, na diferença de uma PME ou de uma grande empresa. Nas situações da grande empresa em que não se conhece a cara e o rosto do acionista, ou daqueles em que se conhece a cara e o rosto do acionista, ou que o acionista conhece a cara e o rosto do colaborador, e por isso há aqui um conhecimento mútuo. E penso que isto se reflete em tudo o que é feito para assegurar justiça, equidade e também toda a questão da dignidade e de riqueza humana. E para terminar, trazia também aqui uma citação do Luigino Bruni, que é um conhecido economista da Comunhão, que publica todas as semanas uma crónica ligada à economia e esta questão da economia com a gestão e à luz do Evangelho, e que em janeiro de 2015 escrevia: as escolas de gestão estão concentradas exclusivamente em instrumentos e técnicas quando deveriam pôr os alunos a estudar poesia, arte, filosofia e espiritualidade. As aulas deveriam realizar-se dentro das fábricas para que os alunos se formassem olhando o trabalho, sentindo o seu real cheiro e perfume. O mercado de amanhã vai ter vital necessidade de pessoas inteiras, fora e dentro das empresas. Pessoas que cultivem e ponham em ação também as dimensões fundamentais do ser humano que desde há milénios chamamos dom, reciprocidade e interioridade. São essas dimensões que tornam a vida digna de ser vivida no trabalho e em casa. Tenho e temos feito na Católica Porto Business School muita reflexão e discussão sobre o desenvolvimento dos profissionais completos. Acreditamos mesmo naquilo que o Luigino Bruni diz. Mas muito apreciamos saber o que valorizam nas vossas empresas, sobre o que é remuneração, o que é lucro e como é que os profissionais podem ser cada vez melhores, sobre o caminho que podemos construir em conjunto. Sabemos, nós na escola, que somos meros trabalhadores desta vinha e colocamos-nos ao vosso serviço para este desenvolvimento. Muito obrigada pela vossa atenção.